Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações unitárias de separação mecânica e hoje a nossa aula será sobre moagem. Lembre-se da nossa pirâmide, estão aí com o elemento combustível de vocês, força de disposição mente aberta para aprender e vão anotando todos os detalhes. Os conteúdos da nossa aula de hoje serão os conceitos, as aplicações e os cálculos de dimensionamento relacionados à moagem. Falando sobre a operação da moagem, o objetivo dessa operação. O objetivo da moagem é a redução do tamanho das partículas. Então, o tamanho médio dos sólidos vai ser reduzido por meio da aplicação de uma força. A moagem, ela é aplicada, empregada há muitos anos. Então, ela veio evoluindo o seu processo até os dias atuais. Nas indústrias que trabalham com materiais sólidos, geralmente é necessário dividi-los para que assim possam ser convenientemente empregados nos processos que vão ser submetidos, principalmente porque a redução desse material vai aumentar a sua área superficial, e isso muitas vezes é desejado para realização de reações químicas, enfim. Então, como eu já falei, dos motivos dessa moagem é aumentar a sua área externa, a sua superfície de contato. Então, dessa forma, vai aumentar a velocidade de processamento desse sólido. Alguns desses exemplos desse tipo de moagem é a moagem de cristais, para facilitar a sua dissolução, moagem de sementes oleaginosas, por exemplo, a semente de soja, para acelerar a extração do solvente dela. Então, e por aí vai, né? Outra razão também para se realizar a moagem é deixar as partículas com tamanhos uniformes, para assim ser destinado ao consumidor. Um exemplo disso é a produção de talco, de meio de cultura, e além disso, a moagem serve para promover a mistura íntima entre dois sólidos. E o objetivo mais importante para auxiliar na homogeneização de produtos em pó ou na solubilização dos mesmos. Exemplo desse tipo de moagem com essa finalidade são nos produtos farmacêuticos em pó, na elaboração de sopas e misturas de doces. Outro exemplo de moagem é a moagem da cana, né, para a extração do caldo da cana-de-açúcar. Essa moagem ela não tem por finalidade a redução do tamanho das partículas, mas sim para extrair o líquido, né, presente dentro dessa cana. Então, é feito essa moagem que a gente chama por compressão. Então, quais são os mecanismos que a gente pode empregar para realizar esse processo? Existem 4 empregados normalmente, que são a compressão, o impacto, a abrasão e o corte. Então, essas são as forças que podem ser empregadas no processo de moagem para obter o produto desejado. E a força que nós vamos utilizar em determinado processo vai depender do produto final desejado e das características desse produto, né? Geralmente, na indústria, utiliza-se a combinação de mais de uma dessas forças para obter o resultado final desejado. Então, a moagem por compressão nada mais é do que a compactação e esmagamento que gera as partículas grossas. Exemplo disso são a compressão, né, a quebra das nozes. Um exemplo do impacto da força por impacto é o choque, que gera partículas grossas, médias e finas. Um exemplo desse tipo de moagem que realiza esse tipo de moagem é a marreta. A moagem por abrasão ou atrito superficial, ela se dá por esfregar e é gerada em partículas finas, como por exemplo a lixa. Então, esses princípios, né, que foram citados até agora dessas forças, são utilizados lá nos moinhos para realizar a moagem de acordo com o material que está sendo moído e de acordo com as características desejadas no final dessa moagem. Muitas vezes pode ser utilizado mais de um moinho, mais de uma força atuante, né, para que a gente consiga obter o produto final desejado. Outro tipo de moagem é o corte, que seria pelo cisalhamento agudo,
que gera partículas conforme tamanhos uniformes. Exemplo disso é a tesoura. O processo de moagem ele pode ser feito a úmido ou a seco. Na moagem a seco, ela é realizada quando o teor de umidade do material não ultrapassa de 4% em peso. E a moagem a úmido ela é mais vantajosa, porque a gente vai ter um controle melhor dos pós gerados, a classificação do material na saída da operação é mais simples, e as forças de atração entre as partículas, elas diminuem, impedindo as aglomerações das partículas. Além disso, o processo de moagem ela pode ser feita de forma descontínua, que é a batelada, ou de forma contínua, né? A forma descontínua vai carregar no equipamento a quantidade de material que deseja ser moído, e no final dessa moagem, esse material vai ser retirado. E já na moagem contínua, a alimentação e a saída vai estar sendo feita de forma contínua. Então, a gente não vai ter esse tempo aí para retirada, esse tempo de pausa para retirada do material moído. Ela é feita de forma contínua, entra e sai. Existe também a moagem no circuito fechado, onde o produto ele é realimentado na moagem para que assim possa produzir grãos mais finos. Esse tipo de moagem, ele possui um custo mais elevado. Então, falando das características dos equipamentos, além de alguns detalhes construtivos específicos de cada tipo de operação, todo equipamento deve apresentar algumas características, como, por exemplo, o afastamento rápido do sólido fragmentado. Então, os pós finos que vão ser produzidos na moagem, se permanecerem junto à superfície de trabalho, eles vão amortecer o impacto ali das partículas. E isso não é desejado, porque dessa forma vai prejudicar o rompimento ou a fratura das partículas, que é desejado na moagem. E a descarga ela deve ser rápida, sendo que o material moído pode ser descarregado por jato da água, ar comprimido ou força centrífuga. Outra questão também que deve se atentar é a segurança na hora da operação desses equipamentos. Por exemplo, os bitadores que são moinhos que trabalham com partículas grandes, eles podem expelir durante o bitamento partículas com grande energia e isso pode ser perigoso para as pessoas, operários que estão ali próximos. Outro exemplo são os moinhos, né, de partículas mais finas que podem provocar queima ou explosão de material em decorrência ao aquecimento excessivo ou acúmulo de pó fino durante a moagem. Então, a operação de moagem, ela só vai ser bem realizada, né, bem sucedida, se for bem conduzida. Agora, vou falar um pouquinho sobre a classificação desses equipamentos. A classificação dos equipamentos ele é feito de acordo com o tamanho das partículas de alimentação e o tamanho dos produtos. Os fritadores, por exemplo, são máquinas que vão efetuar a fragmentação grosseira. Então, aqui, um exemplo de britador seria esse daqui. São realmente partículas bem grandes. Então, ele é considerado um moinho, só que de partículas grosseiras. E já os moinhos, que a gente classifica como moinho em si, são máquinas que dão os produtos mais finos. Dos equipamentos, então, de acordo com a sua classificação, nós vamos ter os britadores, pode ser os primários ou os grosseiros, e os secundários ou intermediários. Aí a gente tem aqui a faixa da alimentação das partículas e o produto, e os moinhos finos e coloidais, que também aqui nós temos a faixa da alimentação e a faixa do produto final desejado. Dentro dos britadores, nós temos alguns tipos de britadores. Tem os britadores mandíbula, triturador giratório, moinhos de rolos. Dentro dos trituradores, nós vamos ter também os moinhos de martelo, moinhos de rolo, moinhos de discos, moinhos de bolas. Os tritadores ultra finos, tem-se também moinhos de bola com classificação interna, trituradores que usam fluidos auxiliares, moinho giratório. E dentro dos trituradores de corte, nós podemos ter moinhos de faca, moinhos de pinos. Então, existem diferentes tipos de moinhos que eles vão trabalhar com faixas granulométricas de partículas, tanto de entrada como de saídas diferentes. E eles vão trabalhar com força de aplicação na partícula diferente também, de acordo com aquelas forças que já foram citadas anteriormente.
No Moodle eu vou deixar a aula com a explicação de todos esses tipos de moinhos, com links para vocês assistirem o funcionamento desses moinhos. Agora, nesse vídeo, eu vou dar continuidade falando na parte do cálculo de dimensionamento desses moinhos, né? Do cálculo do consumo de energia, que é o principal cálculo que se deve fazer ao implementar um processo de moagem, porque vai impactar diretamente em custos. Aí, o tamanho, as dimensões específicas dos moinhos, os fabricantes têm catálogos para isso. A gente diz, né, a vazão que a gente quer, a produção que nós desejamos, e aí vai ter os catálogos próprios para isso. Mas nós, como engenheiros, temos que saber quanto em energia, impacto econômico que vai ocasionar na empresa e para que a gente possa fazer a escolha correta do moinho que será utilizado. Entrando, então, nessa parte dos custos, né? A energia, durante o processo de moagem, é o principal gasto na trituração ou no britamento desse material. Então, o trabalho necessário para fragmentar o sólido é proporcional ao aumento da superfície produzido. O que isso significa? A superfície que é produzida, quanto menor é a partícula, maior é essa área superficial. Então, quanto menor a partícula que deseja-se obter, maior vai ser o gasto energético para obter essa partícula, essa granulometria. Então, tem-se 3 leis empíricas, né, para determinar esse custo energético, na verdade, essa potência, esse trabalho requerido para esse processo de moagem. As leis são a de Kik, de Hittinger e de Bond. Então, essas leis são empíricas, que vão relacionar o trabalho elementar necessário, o trabalho fornecido para o britador para fragmentar uma unidade de massa de sólido com uma variação de tamanho, de redução de tamanho médio de partícula. O consumo de energia, a potência de moagem, a lei geral, né, que a gente trabalha, é essa dada pela equação 289. Então, essa daqui é a nossa equação geral. E a partir aqui de cada lei empírica, nós vamos ter um valor para esse coeficiente N. Então, a lei de Kik, ela é considerada para as primeiras fases do britamento. A lei de Hittinger, ela é considerada esse parâmetro igual a 2 e é utilizada para moagem fina. E a lei de Bond é uma lei semi-empírica e ela pode ser utilizada de forma geral e tem esse coeficiente igual a 1,5. Então, na lei de Kik, utilizando N igual a 1, integrando a equação, né, 289, em relação ao diâmetro médio inicial das partículas e ao diâmetro médio final desejado, nós vamos chegar aqui nessa outra equação, 290, onde esse K, ele é o coeficiente de moagem e ele é um parâmetro tabelado. D1 e D2 são os diâmetros de entrada e de saída do britador, né? Então, se a gente levar em conta a capacidade do moinho do britador, ou seja, quanto em massa por um determinado tempo vai ser produzido, então a gente consegue calcular o trabalho total por hora empregado. Então, essa aplicação dessa equação, ela vai servir para prever alterações de consumo decorrentes de modificações introduzidas numa operação que já vem sendo realizada. E aplica-se bem nas primeiras fases de britamento, quando as modificações da extensão superficial não são tão importantes. Na lei de Hittinger, a gente utiliza o N igual a 2 e faz a integração da equação e vamos chegar nessa equação aqui para esse cálculo do trabalho necessário. Essa lei ela aplica-se principalmente na moagem fina. E além de Bond, ela define um índice de trabalho, esse WI, que vai incluir a fricção na trituradora ou no britador. É dependente da natureza do sólido, esse WI, ele é um parâmetro tabelado. E se a gente entrar nessa equação com os dados de capacidade em tonelada por hora, diâmetro em centímetro, WI em quilowatt-horas por tonelada
o valor de K vai ser 0,134 e o trabalho ele vai ser dado em HP. Então, aqui a gente tem esse parâmetro aqui, esse coeficiente K, que vai ser dado de acordo com o material, né, com essa característica do material, e também de acordo com a granulometria. E esse parâmetro K a gente consegue utilizar lá nas equações de britamento. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte da operação de moagem. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.